Amém? É uma alegria estar aqui com vocês. Para dividir um pouquinho da palavra de Deus, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 36 ao 51. Antes de fazer a leitura e entrar na introdução da mensagem, eu quero orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão lá na Ucrânia, pela igreja do Senhor que está lá. Eu tenho compartilhado com vocês que tenho recebido boletins diários praticamente diários, sobre a situação ali. E uma coisa que tem chamado a minha atenção, irmãos, é que os irmãos que estão lá trabalhando na base missionária da Jocum, eles têm relatado milagres que Deus tem feito. Ataques que o exército russo não consegue realizar, armamentos que que falham no momento do uso, enfim, até avião russo que caiu. Então eles têm relatado alguns milagres que Deus tem feito, além do cuidado do Senhor com eles, e uma súplica constante, frequente dos líderes é: por favor, continuem orando por nós. As orações, elas são o meio que Deus está usando para agir nas nossas vidas e agir nessa situação. Então eu quero convidar os irmãos, mais uma vez, por favor, se coloque de pé, oremos juntos para que essa guerra termine, para que a igreja se mantenha firme, a igreja do Senhor Jesus Cristo se mantenha firme ali, e seja sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Que o trabalho voluntário continue sendo desenvolvido, o Senhor continue guardando o teu povo, e que mesmo em meio à guerra, a glória do Senhor resplandeça ali, o evangelho do Senhor seja visto através das ações da igreja. Pai, nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu santo nome, porque nós temos aqui no Ocidente, aqui no Brasil, a liberdade de expressarmos a ti o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado por isso. Essa não é a realidade da sua igreja, que está espalhada por alguns lugares do mundo, especialmente ali no continente asiático. E também não é a realidade da sua igreja hoje na Ucrânia, que passa por essa guerra. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem agido, o Senhor tem agido, e o Senhor age em resposta à fé e à ação da tua igreja. Por isso nós oramos agradecendo por sua intervenção,
pelos milagres que o Senhor tem operado ali na Ucrânia. Muito obrigado pelos nossos irmãos e irmãs que não retrocederam, mas avançaram e continuam firmes ali. A obra continua, o trabalho voluntário, dedicado dos irmãos e das irmãs continuam, e nós te louvamos por isso. Rogamos a bênção, a proteção do Senhor sobre o teu povo ali. Deus, em cada parte da Ucrânia, guarda a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus, que o evangelho verdadeiro, genuíno, através das ações da sua igreja, continue sendo divulgado, proclamado através das ações práticas, das ações de amor, das ações humanas que a sua igreja tem feito ali, para que o teu nome seja glorificado. E nós também rogamos que essa guerra termine. Rogamos, Pai, que mesmo em meio a esse cenário negativo, o Senhor continue agindo para louvor e glória do teu santo nome. Oramos juntos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pode sentar. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 36 ao 51. Eu vou fazer a leitura na NVI, mas cada um, por favor, pode acompanhar, seja na NVI ou na outra versão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, ou o cortará ao meio, vai despedaçá-lo ao meio. Olha que expressão forte usada por Jesus aqui. E lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, esse é o texto da nossa reflexão, cujo tema está aí intitulado Vigiem e estejam preparados. A humanidade, irmãos, caminha a passos acelerados. Nós temos observado isso.
quando o assunto é ciência e tecnologia e outros avanços em outras áreas. Nós somos uma sociedade tecnológica. Embora isso seja uma dificuldade para muitas pessoas, o fato é que nós somos uma sociedade tecnológica. E isso tem um lado bom e ruim. Por exemplo, na comunicação, os recursos avançados e eficientes têm aberto caminhos e possibilidades incríveis. Hoje a gente pode conversar e interagir com amigos, familiares que estão distantes de nós geograficamente, gente que está do outro lado do mundo. Hoje, com um clique, a janela do mundo inteiro, isso é impressionante, a janela do mundo inteiro, e as suas realidades e possibilidades se abrem diante de nós. Por outro lado, irmãos, nós também temos visto inúmeras ocorrências negativas e trágicas envolvendo a facilidade de ter acesso e navegar no mundo da internet, no mundo da tecnologia. No campo científico, as pesquisas estão bem avançadas. Num curto espaço de tempo, a gente tem observado isso, descobertas que levariam longos anos de estudo, somados aos testes de comprovação ou comprovatórios, estão se desenvolvendo num tempo recorde. Um exemplo claro disso foi a própria vacina do coronavírus. Vacinas que demoram 10, 15 anos para serem produzidas, testadas e depois então disponibilizada ao público, foi produzida em menos de um ano, sem entrar em detalhes, políticos e esse tipo de coisa. O fato é que foi muito rápido. A maioria da população brasileira já está vacinada, inclusive alguns já tomaram até a 4ª dose. Porém, quando o assunto é espiritualidade, eu quero atrair o seu olhar para esse ponto. Quando o assunto é espiritualidade, nós observamos um cenário duvidoso, um cenário negativo, às vezes até numa proporção de regresso, ao invés de um avanço. E essa espiritualidade negativa, ela é caracterizada por alguns fatores. Por exemplo, pela passividade das pessoas. No caso do Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, essa realidade que eu vou mencionar agora, o sincretismo, que é uma mistura de crenças e de religiões, idolatria, incredulidade, rejeição, enfim, tantas outras coisas que nós poderíamos mencionar aqui para caracterizar, de certa forma, a espiritualidade humana. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós percebemos, e isso é particularmente fantástico, porque nós aprendemos e observamos nas Escrituras que desde a criação, Deus, Ele procura, Ele deseja se relacionar com o homem. Desde a criação, Gênesis capítulo 1, versos 26 ao 28 registra isso. Nós observamos que a intenção divina e a ação divina para com o homem foi o quê? Abençoar o homem criado. Atribuir-lhe responsabilidade, também conceder a ele a responsabilidade e o direito de administrar toda a criação que Deus havia feito. Irmãos, isso é maravilhoso.
Mas nós vemos que tudo que é bom, o ser humano tem a capacidade de estragar. E eu não vou entrar aqui nesse tema, mas eu que gosto de acompanhar muitos documentários da natureza, ambientais, tenho visto. Essa semana mesmo eu acompanhei um episódio sobre a devastação na Amazônia. Estão acabando com a floresta, irmãos. Estão destruindo o solo, contaminando os rios. Porque ao extrair ouro e outras pedras preciosas e outros produtos de muito valor, eles utilizam mercúrio, que é uma substância química altamente contaminante. Estão acabando com a natureza. O homem está destruindo o que é belo e o que Deus criou. A desobediência consciente do primeiro homem, da primeira mulher, nós sabemos disso, deu início, desencadeou um cenário confuso, um cenário obscuro, desordenado na história humana, gerando com isso consequências trágicas, sendo a mais grave a morte espiritual. E a morte espiritual é consequência ou é fruto desse rompimento relacional entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, justamente por causa do pecado, por causa do coração rebelde do ser humano. Algumas passagens atestam isso. Gênesis 2, eu não vou conseguir ler todas, mas Gênesis 2, 15 ao 17, Gênesis 6, 3, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, Romanos capítulo 6, verso 23, e por aí vai. Após a queda, Deus viu que a perversidade do homem, esse texto eu quero ler com vocês, abre lá em Gênesis 6, Deus viu que a maldade, a perversidade do homem tinha aumentado, e Deus viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre somente para o mal. Olha lá, Gênesis 6, 1 ao 5. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e a ordem de Deus era justamente essa mesmo, que eles fossem abençoados, que eles se multiplicassem na terra. E lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele, ou não, o espírito que eu lhe dei não permanecerá nele para sempre. Ele só viverá 120 anos. E 120 anos foi exatamente a idade que Moisés viveu. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E eu fecho com o verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Essa realidade, irmãos, negativa, porque o autor de Gênesis, ele menciona uma realidade profundamente negativa. Ele diz que após a queda, a perversidade do homem aumenta, e que essa expressão é muito significativa, ela é muito forte. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, ou seja, tudo o que tinha dentro do homem, todos os seus pensamentos, tudo o que passava e permanecia pela sua alma, pelo seu coração, era sempre e somente para o mal. Essa realidade negativa, irmãos, aponta para uma necessidade urgente de todos, ou que todos nós precisamos, para nos conectarmos com Deus novamente, para sermos reconciliados,
para sermos justificados, para passarmos da morte para a vida, para experimentarmos uma nova realidade. Essa necessidade a Bíblia aponta como sendo arrependimento e fé, que são as exigências gêmeas do Evangelho e que todo homem precisa encarar e responder. Essa resposta, irmãos, que resulta numa justificação, essa resposta para Deus, do homem para Deus, que resulta num reconciliamento, no perdão, numa mudança de natureza, é individual, ela depende de cada um de nós. Cada ser humano, independente da sua raça, da sua nação, independente da sua posição social, independente da sua condição econômica, independente desses fatores, necessita responder à exigência do Evangelho. E essa exigência é o arrependimento e a fé. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2... vai registrar isso. Mateus capítulo 4, versos 12 ao 17, e outros textos das Escrituras. 2 aqui, ou alguns eu mencionei. No seu ensino para as multidões que o cercavam, acho que eu já mencionei isso em algumas vezes, é importante, eu preciso destacar aqui, no desenvolvimento desse sermão, que Jesus, o nosso Senhor, Ele não apontava, irmãos, caminho fácil para a entrada no reino dos céus. Pelo contrário, se você prestar atenção, se você tiver um olhar minucioso das Escrituras, você vai perceber que Jesus apontava um caminho difícil. Um caminho, como já foi falado aqui anteriormente, sem volta. Um caminho difícil de seguir, um caminho cheio de exigências. E um texto bíblico clássico que enfatiza essa realidade, eu quero ler com vocês, foi registrado por Mateus também, lá no capítulo 7, do seu Evangelho, conhecido como Sermão do Monte. Aqui na realidade é o finalzinho do Sermão do Monte, Mateus 7, 13 e 14, palavras do Senhor Jesus. Olha o que está escrito lá: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, como é apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Mateus, na sequência, versículo 21 ao 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, olha Jesus, irmãos, restringindo o público que teria entrada, que teria acesso ao reino dos céus. Presta atenção na expressão que ele usa: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, irmãos, a realidade apontada por Cristo em relação ao acesso, à entrada ao reino dos céus. Outros textos que eu marquei aqui, que eu não vou conseguir ler por causa do tempo, mas Marcos capítulo 8, versos 34 ao 38, Lucas 9, 57 ao 62, Lucas 14, 25 ao 35, e outros textos, irmãos, que mostram, que enfatizam essa realidade.
No Evangelho de João, um texto que eu admiro muito, porque retrata ali, no capítulo 3, o diálogo do Senhor Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Esse texto do Evangelho de João é muito importante, porque também lança luz, deixa aberto aí, João 3, lança luz a essa necessidade. No contexto, você vai observar que o Senhor Jesus está enfatizando a necessidade do novo nascimento para ver o reino de Deus. Olha lá, João 3,3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Toda vez que a gente observa isso, digo a verdade, olha, em verdade vos digo, Jesus está traindo atenção, está chamando a atenção para uma realidade espiritual muito profunda. Ele diz, olha, para Nicodemos, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nesse episódio, nesse diálogo, irmão, Jesus estava diante de um mestre da lei, de um fariseu, alguém que conhecia ao pé da letra as minúcias da lei, alguém que procurava viver, praticar aquilo que a lei mosaica exigia. Não era qualquer pessoa da comunidade, mas era um fariseu. Alguém, um religioso intelectual, ou um intelectual religioso. E Jesus está apontando fortemente, veemente para ele, respondendo veemente, que para entrar no reino dos céus, necessita nascer de novo. Jesus está ensinando, irmãos, ao longo do diálogo, que existe o nascimento natural, o nascimento biológico e o nascimento espiritual, e enfatiza ainda que somente o nascimento espiritual, promovido pelo Espírito Santo, é que garante o nosso acesso, e consequentemente não só o acesso, a compreensão das coisas celestiais. É interessante porque dos versos 5 ao 12 Jesus vai tratar disso. Ele vai afirmar, vai dizer, apontar, continuar enfatizando essa necessidade de nascer de novo para entrar no reino. Mas também ele aponta, irmãos, que como consequência disso, desse novo nascimento promovido pelo Espírito em nós, nós obtemos a compreensão das coisas celestiais. E quando nós comparamos essa realidade ensinada por Cristo com a realidade de Nicodemos, nós percebemos que é exatamente isso. Há pessoas, irmãos, que têm um entendimento intelectual, que têm um intelecto forte sobre, por exemplo, as Escrituras. Mas Jesus está dizendo que não é isso que garante a entrada no reino dos céus. Pelo contrário, o que garante, o que nos dá compreensão clara, real, profunda das coisas celestiais, é quando nós experimentamos o novo nascimento. Na sequência, olha aí, do diálogo, Jesus ele faz algumas afirmações profundas. E eu fico pensando, irmãos, que possivelmente, eu acredito, possivelmente, as afirmações profundas que Jesus fez, elas geraram algum impacto na consciência, na compreensão de Nicodemos. Olha só o verso 16 em diante, olha lá comigo, porque Deus tanto amou o mundo. Olha o que Jesus inclui no diálogo: o amor de Deus. Porque afinal, irmãos, o que Jesus queria de fato é que esse fariseu se convertesse, entregasse o coração e a vida para ele, e não permanecesse estático nesse intelecto religioso que na realidade só estava afastando ele do Senhor. Então Jesus inclui no diálogo
um tema central, o amor de Deus. E olha lá o que ele afirma: olha, Deus amou o mundo, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E vai seguir o texto, mas eu vou voltar aqui daqui a pouco. Abra um parênteses aí, para pensar numa coisa muito importante, que eu vou dizer para vocês agora. A expressão mais profunda do amor de Deus pelos homens, é isso que eu vejo nas palavras do Senhor Jesus para Nicodemos. A expressão mais profunda do amor de Deus pelos homens foi revelada, já foi revelada no seu único Filho, e foi também consumada lá na cruz. Não existe, irmãos, expressão de amor maior do que essa. Não existe. A salvação eterna, por outro lado, o que Deus tinha de fazer, Ele já fez, Ele já executou em Cristo Jesus. Por outro lado, a salvação eterna requer dos homens uma ação imediata. É por isso, irmãos, que nós como igreja não podemos nos calar. É por isso que nós como igreja não podemos nos intimidar diante das adversidades do mundo. Nós fomos e nós somos convocados a proclamar o amor de Deus ao mundo. Eu sei, eu tenho mencionado aqui, eu tenho visto nesses boletins que eu tenho recebido lá da Ucrânia, que o amor de Deus, irmãos, tem se expressado na prática, através das ações da igreja. Isso é maravilhoso. Mas nós não podemos esquecer que o nosso trabalho também é o trabalho verbal, é o trabalho de proclamação do Evangelho. E isso, irmãos, nós fazemos e devemos fazer e precisamos fazer como servos fiéis, que eu vou comentar daqui a pouco, todos os dias, em todo tempo. O apóstolo Paulo vai escrever: olha, pregue o evangelho a tempo ou fora de tempo, aproveite as oportunidades, os dias são maus. Nós precisamos, irmãos, remir o tempo, recuperar o tempo perdido e o tempo que a igreja ainda tem perdido e desperdiçado, quando na verdade nós deveríamos anunciar com veemência o amor de Deus ao mundo. Porque, como nosso próprio Senhor Jesus Cristo afirma, que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvar o mundo. Isso aponta, irmãos, para uma responsabilidade muito importante da igreja. Nós somos detentores da palavra da vida. Você tem noção disso? Pessoas que estão morrendo ao nosso lado, irmãos. Não precisamos sair do nosso país, do nosso contexto familiar. Monta uma árvore geracional da sua família e vê aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, ou que ouviram e não responderam. Nós precisamos, irmãos, que somos detentores da palavra e da verdade, proclamar o amor de Deus ao mundo. Esse é o nosso trabalho. Agora, a salvação, a transformação de vida vai acontecer a partir de uma ação humana
Qual é essa ação? Crer em Jesus Cristo. Crer no Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, irmãos, não para condená-lo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quando nós centralizamos a nossa fé em Cristo, quando nós proclamamos o Evangelho às pessoas e elas respondem adequadamente, o resultado do julgamento, dá uma olhada lá no verso 18, qual é o resultado do julgamento? Daqueles que respondem adequadamente à maior expressão de amor de Deus pelos homens. Qual é a resposta? Qual é o resultado do julgamento? Dá uma olhada lá no verso 18. Quem nele crê não é condenado. Aquele que nele crê não é condenado. Olha o resultado, meu irmão, do julgamento. A decisão do julgamento. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo também vai fazer uma abordagem muito séria e importante sobre isso. Depois você anota e depois você estuda. Romanos 8, capítulo 8. Como também é claro, olha lá, o resultado ou a decisão do julgamento para aqueles que conscientemente decidem se manter na passividade e na incredulidade. O que diz lá? Qual é a sentença para esses? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês e daqueles que depois, acredito que posteriormente vão ter acesso à mensagem, que o julgamento de Deus, preste atenção nisso, é determinado pela própria ação dos homens. O julgamento de Deus é determinado pela própria rejeição dos homens, ou pela rejeição consciência dos homens diante da maior expressão de amor de Deus, que foi enviar o seu Filho unigênito. Rejeitar o amor de Deus revelado no seu Filho é assinar a própria sentença de morte. Isso é sério, não é, irmãos? Rejeitar o amor de Deus revelado e consumado, revelado em Cristo e consumado na sua obra de redenção lá na cruz, é aceitar a própria sentença de morte. Mas essa morte, irmãos, não se restringe à morte física. Se você prestar atenção no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele está se referindo à morte eterna, ao sofrimento eterno, como sentença daqueles que conscientemente decidem rejeitar ou não corresponder ao amor de Deus. Mas ainda assim, o trabalho da igreja é anunciar Jesus. Mas ainda assim, o trabalho da igreja, irmãos, é proclamar o amor de Deus revelado em Cristo. E no verso 19 ele diz: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo. É interessante, porque Jesus está falando dele mesmo. Que luz é essa? O próprio Jesus. Olha, a luz
Ele está dizendo para Nicodemos diretamente: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Por quê? Porque, segundo o relato e apontamento do autor de Gênesis, todos os pensamentos do coração do homem eram somente e totalmente inclinados para o mal. Tanto que ele mesmo lá afirma que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E eu quero caminhar aqui para o encerramento, mas ainda tem bastante colocações que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão. Mas eu quero encerrar, irmãos, enfatizando a realidade, a profundidade da advertência que Jesus deixou para os seus discípulos. Volta lá para Mateus 24. É importante destacar que Jesus, ele faz essa advertência antes de ser preso e condenado à crucificação. Enquanto a atenção, dá uma olhada lá para o início do capítulo 24, enquanto a atenção dos discípulos estava voltada para a magnitude e beleza das construções do templo de Jerusalém, olha o verso 2, Jesus se preocupa em anunciar uma profecia clara e direta sobre aquele templo. Ele diz: eu lhes garanto. É como se ele estivesse atraindo, mudando o foco dos discípulos. Olha, eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E atualmente o que resta, irmãos, erguido desse templo, o esplendoroso templo que Salomão construiu, lá no primeiro livro de Crônicas, o rei Davi vai mencionar que o desejo do coração dele, o propósito do coração dele era construir o templo. Mas Deus diz: não, você não vai construir. E escolhe Salomão, seu filho. E é Salomão que constrói o templo. E nós vemos o relato ali. É fantástico, irmãos. É esplendoroso o negócio. Quilos e quilos de ouro, quilos e quilos de prata, tantas madeiras finas, recursos utilizados no templo. Sabe o que restou erguido desse templo hoje? Somente o muro das lamentações, que inclusive continua sendo utilizado pelos judeus até hoje como um lugar de lamento, um lugar de choro. O nome faz jus a isso, o muro das lamentações. E acredita-se que o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, general que se tornou imperador romano, acredita-se que ele deixa esse muro erguido como uma testemunha da vitória dos romanos sobre os judeus. Na sequência, mas eu não quero me atentar a isso aqui agora, eu só fiz uma menção aqui, mas na sequência, olha lá, na sequência da advertência, ou melhor, na sequência, a advertência do Senhor Jesus, ela começa a adquirir um tom mais específico, um tom mais detalhado. Olha lá: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Olha, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Coisas piores ainda vão acontecer, irmãos. Jesus apontando para os discípulos: vocês serão perseguidos. Vocês serão condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados.
trairão e odiarão uns aos outros. Dá um clique aí, mostra a ilustração que eu trouxe. Numerosos falsos profetas. Dá um cliquinho aí, passa para a ilustração, por favor, filho. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Dá uma olhada, irmãos, muitos lobos vestidos de cordeiro, vestidos de ovelha, já penetraram no meio do povo de Deus. Essa imagem, essa ilustração de um lobo em pele de cordeiro, irmãos, não é uma fantasia, não é uma realidade fantasiosa, é um apontamento claro, feito por Cristo. Isso aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá no futuro. E ele segue, olha lá o texto: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, irmãos, é uma prova, é um atestado de uma fé legítima. A perseverança é um atestado do nosso amor verdadeiro, do nosso amor por Deus. E na parte final da advertência que Jesus fez em particular com os discípulos, lá no Monte das Oliveiras, ele traça um paralelo muito significativo, porque Jesus, ele menciona um episódio do dilúvio. Olha lá. E o que acontecia nos dias de Noé, irmãos? Se você estudar lá em Gênesis 6, você vai perceber que as pessoas, elas estavam distraídas. Irmãos, a palavra de Deus nos chama hoje a vigiar, a estarmos preparados. Quantos de nós estamos desatentos, despreocupados? As pessoas no tempo de Noé estavam distraídas, entregando-se aos prazeres da vida, nada perceberam até que veio o dilúvio, até que as águas tomaram a terra e não sobrou ninguém, a não ser Noé, os seus filhos, a esposa, suas noras, a esposa dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e o casal de animais que Deus mandou entrar na arca para preservar aquelas espécies. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra melhor está nos ensinando, irmãos? Que a humanidade continua praticando perversidades. Eu tenho acompanhado notícias, e às vezes alguns noticiários na TV, é assustador. A maldade, até que ponto, eu vejo atrocidades e me pergunto, até que ponto vai a maldade do homem na face dessa terra? A humanidade, irmãos, continua mergulhada nos seus próprios interesses. O narcisismo adquiriu proporções assustadoras na sociedade do século 21. Irmãos, isso é alarmante. E o narcisismo, segundo a Associação dos Psiquiatras Americanos, é considerado como um distúrbio psicológico. E esse distúrbio, eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou psiquiatra, eu sou pastor, mas eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu me interessei.
Mas esse distúrbio, irmãos, ele causa nas pessoas alguns problemas graves. Eu vou citar alguns. Primeiro, supervalorização de si próprio. A pessoa que se autovaloriza, que se auto-intitula melhor e superior a tudo e a todos, percebem isso na nossa sociedade? Pessoas que necessitam de extremo reconhecimento. Elas precisam ser reconhecidas a todo custo. Desvalorizam os demais, passa por cima, atropela os outros. A humanidade insiste ignorando a existência do grande e justo juiz. E nós, irmãos, precisamos nos atentar a isso. Observar os fatos ocorridos, vislumbrar o cenário que nós estamos vivendo, o contexto, atrelar isso, comparar isso com as Escrituras, é importante, irmãos. Mas a palavra nos chama essa noite a vigiar, a estarmos preparados, porque o Senhor, o justo juiz, vai voltar. E não só os incrédulos, mas nós seremos, irmãos, nós passaremos por esse juiz. Nós passaremos, estaremos diante dele no seu tribunal e haveremos de prestar contas pelas nossas ações. A humanidade continua desprezando e nós precisamos tomar cuidado para não fazer o mesmo. As riquezas da bondade, da tolerância, da paciência de Deus. E com isso, está acumulando sem perceber contra si mesmo a ira de Deus. Romanos capítulo 2, versos 5 ao 11, uma das coisas que o apóstolo Paulo diz ali é que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O dia e a hora, irmãos, ninguém sabe, somente o Pai. É isso que Jesus diz no texto. Quanto a nós, o que importa é vigiar, é estar preparado. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele: você está preparado, irmão? Eu fiz essa pergunta, irmãos, enquanto eu estudava e meditava no texto. Eu estou preparado? Mas uma outra pergunta importante surge, ainda bem que Jesus usa uma parábola, a partir do verso 45 de Mateus 24, olha lá. E ainda bem que Jesus, ele explica essa outra pergunta que eu levantei. Mas o que significa estar preparado? Não adianta só perguntar, você está preparado? Eu preciso saber o que significa, na ótica de Deus, estar preparado para quando Ele retornar. Jesus explica, contando uma parábola, que tinha 2 servos. Um ele considera um servo bom, deixa eu achar aqui, um servo fiel e sensato. E o outro ele considera o quê? Um servo mau, negligente. E nessa parábola, irmãos, os textos seguem, Jesus ensina que estar preparado significa, olha lá, manter-se empenhado e fiel no trabalho que Ele designou para fazermos. Você tem sido fiel? Agora eu vou mudar a pergunta. Nós temos sido fiéis no cumprimento do trabalho
que Deus determinou para nós. Eu falei aqui na sexta-feira, no nosso reinício do discipulado, que a igreja, irmãos, ela tem uma enorme facilidade de fazer coisas novas, mas uma enorme dificuldade de fazer o que Deus mandou. Isso que é importante você participar da sexta-feira. Eu vou falar aqui daqui a pouco. Isso que é importante pagar o preço para estar aqui na sexta-feira. A igreja, irmãos, nós somos a igreja. Quando eu falo a igreja, eu estou me incluindo. E quando eu falo a igreja, eu não estou incluindo só a nossa comunidade aqui, eu estou incluindo a igreja universal de Jesus Cristo, no Brasil e no mundo inteiro. Mas parece que a igreja no Ocidente, até pela cultura que desenvolveu ao longo do tempo, tem uma tendência maior a fazer coisas novas, mas o que Deus mandou a gente fazer, nós temos feito. Nós temos sido fiéis ao chamado do Senhor, de proclamar o Evangelho, de proclamar o amor de Cristo ao mundo. Olha o verso 46, isso é demais. Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim, cumprindo a sua ordem, quando ele voltar. Feche os seus olhos, eu quero deixar e quero lançar duas perguntas para a sua reflexão individual. Até porque a resposta ela é individual, né, irmãos? Eu sei que a proclamação do Evangelho, ela é uma resposta individual e também ao mesmo tempo coletiva, porque a igreja precisa responder. Mas agora é de cunho pessoal. Você está preparado? Perguntei já, estou repetindo, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa estar preparado segundo o ensino que Jesus construiu através dessa parábola? Do servo sensato e fiel e do servo mau. E a segunda pergunta está relacionada a isso. Quando Jesus voltar, te encontrará, me encontrará, nos encontrará na posição de servo fiel e sensato? Ou, sempre tem um ou, nos encontrará na posição de servos maus e negligentes. São avaliações e perguntas, irmãos. Perguntas e avaliações, que só você pode fazer de si mesmo. Invista alguns minutos agora, não tenha pressa, invista alguns minutos para refletir no que você ouviu, no que a palavra de Deus nos trouxe e nos ministrou nessa noite. Invista alguns minutos. Pare, pense na sua vida com Deus. Eu não mencionei aqui, eu falei da proclamação do Evangelho, essa é a nossa missão, uma das nossas missões. Mas tudo se resume, grava isso e não esquece nunca mais, e principalmente aplica essa realidade na sua vida. Tudo se resume no seu relacionamento verdadeiro, no seu relacionamento profundo com Jesus Cristo, todos os dias da sua vida, enquanto Ele permitir você viver aqui. E é justamente nesse ponto central, irmãos, relação com Deus, que todas as outras coisas se desencadeiam, que todas as outras tarefas se concretizam, incluindo a proclamação do Evangelho. Pense na sua vida, avalie a sua vida cristã. O que você tem feito diante do chamado, diante da missão, diante da ordem, diante da tarefa que Jesus delegou para você, irmão, irmã?
O que nós temos feito? Quanto tempo nós temos perdido? Ou quanto tempo nós temos investido? Quais são as atividades que a igreja tem feito para promover a proclamação do reino de Deus? Isso não se restringe, pelo amor de Deus, entenda isso. Não fica preso, restrito a essas quatro paredes. Mas isso está conosco, é levado adiante por nós, aonde nós estamos, em casa, na rua, no trabalho, na fila do banco, na fila do supermercado, encontrando um amigo pela rua, enfim. Nós precisamos falar do amor de Deus ao mundo. Obrigado por tua palavra, Senhor, viva e eficaz. Hoje, palavra de advertência, de alerta. O Senhor nos diz: vigiem e estejam preparados. O texto também descreve, mostra lá claro que o Senhor, nessa parábola dos dois servos, o Senhor não alertou previamente nenhum dos dois da sua volta. O fato é que o Senhor enfatizou que ela será repentina. É por isso que o Senhor fez uma associação importantíssima, significativa com os tempos de Noé. Senhor, eu quero trazer essa realidade para a sua igreja. Eu não quero que o meu olhar esteja só focado nos descrentes, mas eu quero trazer essa realidade, aplicá-la na tua igreja, Deus, para pedir perdão, porque muitas vezes nós estamos desatentos. Pedir perdão pela nossa negligência, porque muitas vezes nós estamos distraídos. Certamente o Senhor não condena quando nós comemos, bebemos, não é isso que o texto está falando. O Senhor não condena o nosso exercício cotidiano no trabalho, não é isso. Isso é legítimo, isso é real, isso faz parte da nossa vida. Mas o que a tua palavra nos adverte é de estarmos despreparados, desatentos, vivendo como se nada fosse acontecer, como se essa realidade que o Senhor traz do seu retorno não fosse de fato para nós uma realidade, mas é sim uma realidade que deve abrir os nossos olhos, nos manter alertas, nos colocar prontos para encararmos esse dia. E que dia, Senhor, quantos acontecimentos já surgiram, quantos ainda surgirão, apontando para o seu retorno, que vai acontecer. E a pergunta que fica no meu coração enquanto oro é: e nós, e a sua igreja? Os incrédulos precisam responder, necessitam de uma ação, de uma resposta imediata ao Senhor, crer em Jesus para não serem condenados, corresponderem ao seu amor revelado em Cristo e consumado na obra da cruz, para que eles não sejam condenados. Mas e nós, Senhor, e a sua igreja, frente ao trabalho, frente à missão que temos, o que temos feito? Às vezes estamos distraídos, desapercebidos, enquanto as coisas acontecem. Senhor, abre os nossos olhos, desperta a sua igreja, que a sua igreja seja prudente, que a sua igreja seja fiel, que a sua igreja seja sensata no cumprimento dessa missão, que o Senhor, quando voltar, nos encontre de fato preparados, que o Senhor, quando voltar, olhe para nós e diga: servo fiel, servo sensato, cumpriu com fidelidade a missão. Ajuda-nos, tenha misericórdia de nós e também nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes
O olhar, o foco, a atenção da sua igreja parece com o que os discípulos tinham naquele relato, esse relato que nós lemos, vislumbrados com o mundo. Ocupados demais com seus afazeres pessoais e desapercebidos, distraídos, negligentes quanto à missão, à tarefa que o Senhor nos deu. Perdoa-nos e ajuda-nos a cumprirmos com fidelidade essa missão, essa tarefa de anunciar Cristo ao mundo, especialmente também através das nossas ações concretas, ações de amor, ações de compaixão. Tem misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.